Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa descoberta que, olha, é surpreendente e está fazendo todo mundo repensar uma cirurgia de joelho muito comum, principalmente entre atletas de elite. Se preparem porque aqui temos um verdadeiro mistério da medicina. Bom, vamos lá. Imagina a cena. Para um jogador de futebol profissional, poucas coisas dão mais medo do que ouvir aquele estalo no joelho. É o pesadelo. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, pode significar o fim da temporada ou, em alguns casos, até mesmo da carreira. E o pior é que a volta para o campo não é nada garantida. O risco de se machucar de novo é bem real. Para se ter uma ideia, alguns estudos mostram que até 15,5% das cirurgias de reconstrução de LCA em atletas profissionais podem simplesmente falhar. É um número que assusta, né? Para tentar diminuir esse risco, uma técnica cirúrgica extra ficou bem popular. A promessa? Mais estabilidade e uma volta mais segura ao esporte. Só que um estudo recente levanta uma dúvida fundamental. Será que a gente realmente entende como essa cirurgia funciona? Para a gente entender o que está em jogo aqui, primeiro a gente precisa dar uma olhada na anatomia do problema. O que exatamente atletas e cirurgiões estão enfrentando? Pensa no LCA como se fosse a principal corda de segurança do joelho. É ele que dá estabilidade naqueles movimentos de cortar, de girar, de frear bruscamente, tudo que é essencial no futebol. Quando esse ligamento se rompe, o caminho mais comum é a cirurgia de reconstrução, a chamada RLCA. Nela, os cirurgiões tiram o ligamento que rompeu e colocam no lugar um enxerto, basicamente criando um LCA novinho em folha. Mas a estabilidade para frente e para trás é só uma parte da história. O verdadeiro desafio, como os pesquisadores descobriram, está no movimento de torção, no giro do joelho. Esse movimento tem um nome: rotação tíbio-femoral. É basicamente o osso da canela girando embaixo do osso da coxa. E quando tem muita rotação para dentro, a chamada rotação interna, isso coloca uma pressão gigantesca no novo enxerto do LCA. E o perigo disso é bem concreto. Estudos anteriores já tinham mostrado que pacientes com essa rotação interna aumentada têm um risco quase 7 vezes maior de um enxerto falhar. 7 vezes! É muita coisa! E é aqui que entra o nosso suposto herói da história. Um procedimento extra chamado tenodese extraarticular lateral ou LET. A ideia é genial de tão simples. É como adicionar uma faixa de reforço do lado de fora do joelho para ajudar a controlar justamente essa rotação perigosa. Então, o estudo que a gente vai analisar hoje fez exatamente isso. Comparou 2 grupos de jogadores de futebol. Um grupo fez só a cirurgia padrão de reconstrução do LCA e o outro grupo fez a reconstrução mais esse procedimento adicional, o LET. Ok, com a teoria na mesa, os cientistas precisavam testar isso no mundo real. E para isso, eles foram atrás de um dos grupos mais exigentes que existem fisicamente para colocar essa hipótese à prova. O estudo analisou 98 jogadores de futebol profissionais. Ou seja, não é um cenário de laboratório, não. A gente está falando de atletas de elite, que dependem da estabilidade do joelho para continuar suas carreiras. O que a equipe fez foi uma espécie de investigação retrospectiva. Eles pegaram os exames de ressonância magnética feitos antes e depois da cirurgia de cada jogador, para medir com muita precisão qual era o ângulo de rotação do joelho quando ele estava em repouso. E essa imagem mostra direitinho como eles fizeram isso. Usando as imagens da ressonância, os radiologistas traçaram uma linha retinha na parte de trás dos ossos da coxa e outra na parte de trás do osso da canela. Simples assim, o ângulo que se forma entre essas duas linhas deu para eles uma medida super precisa e objetiva do alinhamento rotacional do joelho, ali paradinho dentro da máquina de ressonância. A hipótese era clara. Lógica, parecia óbvia. Todo mundo esperava que, ao adicionar aquela faixa de reforço do LET, o ângulo de rotação interna do joelho ia diminuir, deixando ele mais estável, mais seguro. Faz todo o sentido do mundo, certo? Pois é, só que os resultados da análise dessas ressonâncias contaram uma história bem diferente. Vamos dar uma olhada nos dados. A grande pergunta era: essa cirurgia extra fez a diferença que todo mundo imaginava? A resposta foi, no mínimo, inesperada. E aqui está o pulo do gato, direto do estudo. A rotação média do joelho antes da cirurgia era de 6,3 graus. E depois da cirurgia? Exatamente a mesma, 6,3 graus. Não teve nenhuma mudança significativa. Nenhuma. Então, o ponto crucial é este. Apesar de toda a teoria, de toda a lógica, adicionar a cirurgia LET não alterou em nada o alinhamento do joelho parado, em repouso. Aquele ângulo continuou o mesmo, com ou sem a tal faixa extra. A própria conclusão do estudo bota um ponto final na questão. Basicamente, o que eles dizem é que o LET não mudou o alinhamento de repouso desses atletas.
Uma reviravolta e tanto na história. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Se o procedimento não está fazendo o que a gente achava que ele fazia, por que na prática ele parece funcionar tão bem? E aqui a gente se depara com um novo e fascinante quebra-cabeça científico. Nós sabemos por outros estudos que a cirurgia LET ajuda sim a diminuir as chances de uma nova lesão. Mas este estudo aqui sugere que o motivo não é porque ela corrige o alinhamento do joelho em repouso. O verdadeiro poder do LET pode estar na estabilidade dinâmica, na proteção que ele oferece no calor do momento, sabe? Durante o drible, o giro, o chute. O porquê funciona talvez seja totalmente diferente do que a gente imaginava. E desvendar esse mistério é o próximo grande desafio da medicina esportiva.